Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando mais um episódio de Copa do Mundo. Seja todo mundo bem-vindo. Eu sou o Felipe, dono desse humilde canal. Já peço de antemão pra você se inscrever aqui no canal, deixa o like, compartilha esse vídeo com todo mundo. Se tiver um botão de hypar, cara, hype esse vídeo me ajuda demais. Vocês não têm ideia nessa cobertura dos pós-jogos da Copa do Mundo. Hoje, já falando pra vocês, né? Siga a gente também nas redes sociais, tá tudo aqui na descrição. E também os capítulos, se por acaso não aparecer aqui no player, também tá aqui na descrição. Vamos falar dessas partidas que nós tivemos hoje. É claro que você está vendo esse vídeo na segunda de madrugada ou de manhã. Na segunda não, na sexta de madrugada ou de manhã. Mas eu estou fazendo a cobertura sempre dos pós-jogos. Sempre quando acaba um jogo, já vou falar dos outros jogos. Falando aqui das partidas entre Espanha e Áustria. Depois a partida entre Portugal e Croácia. E depois, por fim, Suíça e Argélia. Muito que bem, gente. Vamos começar falando sobre esse jogo, né? A Espanha vence por 3-0 a Áustria, um jogo bastante importante para a seleção espanhola, que volta vencendo mata-mata de Copa do Mundo. A última vez que tinha vencido foi na final da Copa de 2010, até porque 2014 não classificou para a fase de mata-mata. 18 caiu nas oitavas nos pênaltis, empatando com a Rússia, e nas oitavas contra Marrocos em 22, também nos pênaltis. Então não conseguia vencer desde 2010, vence novamente em 2026, tira essa zica bastante, né? Um jogo muito competente por parte da Espanha, a Espanha que volta a jogar um bom futebol. É claro que não é aquela melhor Espanha que a gente ainda tem ainda como potencial de ver ainda nessa Copa do Mundo, mas é uma Espanha com um resultado muito positivo. Contra uma Áustria um pouco xoxo, um pouco capenga, mas tentou, principalmente tentou. Eu acho que das seleções eliminadas foi a seleção que mais conseguiu tentar e provocar uma certa ansiedade por parte da seleção espanhola, tentar não só atrasar um pouco as jogadas pelo lado espanhol, mas tentar também atacar o máximo das suas linhas defensivas, né? A Áustria do Ralf Rangnick, que é uma Áustria que a gente vê colocado na tela no 4-2-3-1, né, com Schlager no gol, Porsche, Danso, Alaba, Leimer, Seiwald e o Schleicher, Schmidt, Warner e Sabitzer com o Gregoritch lá na frente do ataque. Tem esse quarteto, né, tanto o Gregoritch quanto o Sabitzer e o Schmidt, né, esses jogadores mais de ponta, mais o centroavante, jogadores de muita mais velocidade e de tentar incomodar, né, a defesa espanhola, até porque as jogadas da Espanha, do De La Fuente, né, quando a gente olha nesse 4-2-3-1, que era um 4-3-3, né? Que é o Unai Simão no gol, Pedro Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella, Pedri, Rodri, Olmo, Baena, Lamine Yamal e Orazabal. São jogadores que gostam de sair mais com a bola, eles têm mais esse domínio do passe, gostam dessas triangulações e principalmente de deixar algum jogador livre, né? É uma seleção muito fluida, uma seleção que joga nesse jogo posicional muito bem feito e consegue construir suas jogadas, principalmente nos erros e procurando essas entrelinhas do espaço do adversário, né? Não à toa o primeiro e o segundo gol nasce por conta dessas falhas defensivas, né? Essa abertura que a Espanha vai fazendo, principalmente quando coloca um Cucurella para atacar esse corredor e ser esse ponto fixo de ataque e de liberação para tentar abrir o máximo possível essa seleção da Áustria, o máximo possível para esse lado esquerdo. Você tem por outro lado um Pedro Porro que ataca muito o meio até tentar infiltrar na área. Não à toa o segundo gol do Pedro Porro faz isso, né? É um Cucurella que consegue atrair a marcação, que faz um passe se eu não me engano, pro Baena, ou é o próprio Cucurella, faz o cruzamento e aí você vê sozinho dentro da área, né? O Baena, né? E você vê o Baena entrando sozinho dentro da área, com espaço totalmente aberto para poder cabecear e fazer o gol, né? Uma seleção espanhola que joga muito assim, né? O Oyarzabal faz os dois gols, consegue jogar muito bem essa partida. É uma seleção espanhola que vem crescendo bastante, até teve boas chances no primeiro tempo de poder até abrir o placar com um pouco mais de antecedência. Uma Áustria que começou também, de certa forma, bastante ofensiva na sua proposta, né? O Ralf Rangnick, ele é o fundador maior do estilo Red Bull, né? Até porque ele é propriamente o estilo Red Bull é baseado na filosofia de trabalho dele, que é um estilo de bastante intensidade, bastante incômodo, pressão o tempo todo, mas faltou esse domínio do meio de campo, né? É claro que contra, por exemplo, seleções um pouco mais fracas, a Áustria consegue principalmente pressionar esse bloco acima. E aí a gente vê um dos problemas dessas seleções austríacas, do Canadá e de outras seleções que usam esse modelo Red Bull, que é você deixar muito espaço nas suas costas e ao mesmo tempo você não tem muita pressão no meio de campo. Quando você não tem esse domínio de meio de campo e você joga contra seleções que têm grandes passadores, marcadores e consegue ter grandes infiltradores também, como é o Pedri e como também é o próprio Rodri jogando muito bem nessa Copa do Mundo, você tem
você tem uma perda de domínio muito grande por parte do meio de campo e você tem um time totalmente colapsado. É um time que se quebra muito fácil, quebra muito rápido, e é o caso da Áustria contra a Espanha nesse jogo, né? Você vê, por exemplo, o Cucurella jogando muito bem pra mim, ele é o meu voto, por mais que o Oyarzabal faça os 2 gols e mereça também o voto coletivo da galera, até por 2 gols é bastante coisa, mas o Cucurella vem jogando muito bem essa Copa do Mundo, é um dos principais laterais esquerdos durante essa competição. Pra mim, merece o voto como o melhor jogador da partida. Vem conseguindo. O jogo sem bola da Espanha é muito interessante, né? Porque ele parte desse pressuposto onde você tem vários jogadores que conseguem rondar a área e conseguem agregar bastante ao mesmo tempo e incomodar as defesas adversárias sem precisar estar com a bola presente, né? Você vê a defesa da Áustria muito incomodada com o fato de não conseguir marcar todo mundo e sempre aparecer um cara livre para poder receber a bola e poder fazer o gol, cara. É bizarro como essa seleção da Espanha joga muito bem, esse time do De La Fuente é muito bom. O único ponto negativo fica aí o Ferran Torres, né? O Ferran Torres consegue errar tudo que faz nessa Copa do Mundo, muito bizarro, ainda bem para a Espanha que ele é reserva, péssimo pra gente que ele é reserva, mas o De La Fuente já percebeu que o Ferran Torres não consegue ser titular, conseguiu errar mais uma vez, um jogo muito abaixo do Ferran Torres, até tentou chutar uma bola ou outra, mas assim, muito fraco. E pelo lado da Áustria, cara, eu acho que faltou principalmente esse controle no meio de campo, né? Você vê jogadores entrando como o Glish, o Arnautovic Chukwuemeka tentando explorar um pouco mais os lados, com o Sabitzer tentando um pouco mais para dentro, e o Wagner tentando recuar um pouco mais, esse garoto é um jogador mais de mobilidade, não conseguiu preencher esse meio de campo com certa tranquilidade, né? Tentou até fechar um pouco mais as linhas, mas não é o estilo do Red Bull que o próprio técnico, né, o Ralf Rangnick, acredita e acabou perdendo, naturalmente. Acho que é um jogo bastante justo e pelo que a Áustria vinha apresentando, acho que era meio que esse caminho mesmo, né? O caminho mais natural seria a eliminação contra uma seleção mais forte. Claro que a Espanha tinha uma dúvida, né? Será que a Espanha iria ganhar? Ganhou, tem um goleiro com menos jogos vazados nessa Copa do Mundo até então, que é o Unai Simon, e vem jogando muito bem. É uma das 2 seleções não vazadas até então nessa Copa do Mundo. Junta-se também com a seleção de eu ia falar Marrocos, mas acabei esquecendo. Qual que era? Ah, eu acho que era a seleção da França. Não, da França não. Enfim, eu vou colocar aqui na tela, ou se eu não coloquei, mas se junta com uma das 2 seleções que não foram vazadas nessa Copa do Mundo. Mas o meu voto, principalmente para essa seleção espanhola, é um voto bastante empolgante, tá? É um voto bastante empolgante, junto com o México, verdade, junta-se com o México. Então, um futebol bastante empolgante por parte da seleção espanhola. Cucurella é o meu voto. Eu acho que eu nunca vi tantos lances malucos e tanto uma Copa do Mundo com tanta maluquice, loucura reunida em uma coisa só, cara. Eu tô. Ai, eu tô com a cabeça doendo, cara. Meu Deus, isso aqui. Cara, que porra foi essa, velho? Cara, o toque, toque da bola, o chip, o toquinho, ralou, e já deu um pip e anulou o que seria a maior resenha da história, cara. Vamos falar desse jogo, vamos falar desse Portugal 2, Croácia 1. A mística de Pardal Martínez deu certo e se compensou bastante, né? Portugal entrou em campo com o Diogo Costa, João Cancelo, Rubem Dias, Renato Veiga e Nuno Mendes, Vitinha, João Neves, Pedro Neto, Bruno Fernandes, Rafael Leão e Cristiano Ronaldo na frente contra a seleção da Croácia, né, do Zlatko Dalic, com Livakovic no gol, Stanisic, Sutalopão, Grovic, Perisic, Modric, Kovacic, Vlasic, Susic, Baturina e o Budimir na frente, cara. Quando a gente fala dessas 2 seleções, cara, que jogo maluco, seria de fato o melhor jogo da rodada, pelo menos dessa rodada, né? Ainda vai ter o jogo da Suíça e Argélia, que você vai acompanhar nesse mesmo vídeo. Mas, cara, que jogo maluco, que jogo louco, muita intensidade, né? Por mais que, né, a Croácia tenha retardado um pouco a intensidade no primeiro tempo, ao longo do que vinha acontecendo na partida, né? Portugal começando com muita intensidade, principalmente pelo lado esquerdo, com Nuno Santos. Nuno Mendes atacando muito esse corredor, se projetando bastante na área, fazendo com que o Rafael Leão se colocasse como um atacante de sobra junto com o Cristiano Ronaldo para combater esse espaço dentro da pequena área. Nuno Mendes atacando muito esse corredor, fazendo esses cruzamentos, até tentando encontrar o Cristiano Ronaldo. O João Cancelo fazendo isso pelo lado direito, mas sempre em projeção para o meio, né? Sempre um lateral que ataca muito para o meio, não só o corredor.
uma defesa muito sólida contra uma Croácia que tentava retardar o máximo de jogo possível, tentava comportar o máximo de jogo possível dentro do seu modelo ideal, né, de jogo, tentar administrar o máximo de jogo possível. A gente sabe que é uma Croácia muito resiliente, que veio crescendo de pouquinho em pouquinho na competição, de fato, não vem jogando o melhor futebol possível, mas vem tentando praticar. A gente sabe que uma Croácia ela é resiliente, uma seleção que não morre fácil, a gente viu isso. A gente viu 2 gols anulados, um de cada lado, né? Meio torso do Cristiano Ronaldo anulado de um gol de Portugal e depois pelo lado da Croácia também do Susic, né? Bom jogador da Inter de Milão, inclusive. É papo de maluco, inclusive. Sai o primeiro gol da Croácia nessa jogadinha onde eles. Porque o Nuno Mendes, cara, ele sai bastante, mas quando ele volta pra marcar, ele deixa o Stanisic, que é um jogador que não ataca tanto o corredor, né? Quem ataca mais é o Perisic, né? Que faz essa função não só de lateral, mas depois ele foi colocado um pouco pra ala e pra meia, tanto pra meia esquerda quanto pra ponta esquerda, pra poder atacar mais esse corredor, ter mais liberdade, né? Colocando o Gvardiol na lateral esquerda, pra poder comportar-se ali naquela faixa de lado esquerdo, podendo encontrar o Stanisic, que estava livre, cruzou tranquilamente para o outro lado encontrar o Perisic para abrir o placar, e aí veio toda a pressão. E aí teve um gol de pênalti, num pênalti que para mim, cara, eu tendo a falar que foi, né, tendo mais que o Vlasic, ele dá um abraço, ainda mais na câmera de trás, dá um abraço, acaba fazendo pênalti. E aí o Cristiano Ronaldo faz seu primeiro gol em mata-matas de Copa do Mundo. Olha só, será que essa zica acabou? Será que a zica da Copa do Mundo vai levar o Papai Cris? Porque agora é a Espanha. Agora o desafio começa a complicar um pouquinho mais. A Espanha que acordou também, né? Para esse jogo, principalmente contra a Áustria, né? Um jogo bastante interessante pelo lado espanhol. E a gente via um Portugal que tentava atacar bastante por esse meio de campo, tentou se comportar um pouquinho mais, colocando o Conceição, o Bernardo Silva e o Nuno o Semedo, né, o Rubens Semedo, para tentar atacar mais esses corredores, mas perdeu o meio de campo. A Croácia conseguiu tomar as ações, principalmente com o meio de campo muito forte, né, com o Modric na contenção, o Kovacic fazendo esse papel do Modric e o Susic se comportando mais como esse meia articulador e muito móvel, flexível nesse meio de campo, conseguindo explorar várias áreas, né, seja no ataque junto com o Budimir, e depois no segundo tempo com o Matanovic, que entrou muito bem, inclusive, mas a gente viu depois Portugal tentando compensar os erros, né? Tirando o Cristiano Ronaldo, que de fato não vinha fazendo uma boa partida, apesar do gol, muito travado, muito parado, ainda mais por conta, né, da ótima linha de defesa, né, com o Sutalo e Pangrovic conseguindo travar principalmente o Cristiano Ronaldo, e aí já é um mérito muito grande do próprio técnico, né, conseguir travar o Cristiano Ronaldo, mas no segundo tempo, né, colocando o Gonçalo Ramos no lugar do, do João Cancelo e colocando o Rubem Neves para reforçar esse meio de campo, ele consegue fazer o gol num cruzamento do, do Rafael Leão sorrindo, cruzando para o gol do Gonçalo Ramos de cabeça, e aí vira essa loucura absurda desse final de jogo, num chip da bola que rela, dá uma reslaladinha e aí acabou tudo, acabou todo o sonho, porque foi o gol do 2-2. Eu já tinha separado aqui, ó, já tinha colocado aqui a luz, já tinha colocado aqui também a outra luzinha aqui, né? A outra luzinha aqui também. Loucura, cara. Papo de maluco, eu já tava começando a gravar e gol. E não foi gol. Mas é isso, Portugal avança. O meu voto vai ser. Cara, pior que eu nem acabei pensando no voto, né, cara? O Kovacic jogou muito bem pelo lado da Croácia, mas acho que não seria justo colocar um jogador da Croácia mesmo. Cara, eu acho que eu vou votar no Nuno Mendes, viu? Nuno Mendes, acho que de maneira geral ele foi o melhor da partida pelo lado de Portugal. Por mais que o gol tenha saído do lado dele, ele não tenha ido pra marcar. O meu voto vai ser no Nuno Mendes. Bom, gente, pra finalizar mais um jogo aqui que acabou de acabar. Na verdade, tá nos minutos finais, né? Mas, assim, um segundo tempo bastante xoxo, bastante controlado, acho que é a palavra mais correta. Suíça 2, Argélia 0. Mais uma seleção africana se despede da Copa do Mundo, não conseguindo jogar o seu potencial máximo. Um jogo que é até meio esperado, né? A Suíça iria ganhar até com certa tranquilidade. E fez o que tinha que fazer, fez um jogo bastante tranquilo, um jogo de ex-treinadores, né?
Até porque o Vladimir Petkovic ele é ex-treinador da própria Suíça. Uma Suíça que entrou bastante preparada, sabia das preocupações que iria ter durante a partida, né? O próprio técnico Yakin sabia de tentar marcar os espaços. É uma Argélia que gosta de jogar muito com esse sem bola, adora jogar muito. Quando vai jogar no sem bola, tenta procurar muito essas alternativas, principalmente nesse passe um pouco mais afiado. Seja, por exemplo, de jogadores como o Shaib, ou, por exemplo, as infiltrações do Al-Nouri e do Belgali pelo lado direito e esquerdo, tentando encontrar, por exemplo, Mahrez e Aouar, né, e o próprio Mas ali no ataque, tentando fazer, a Argélia tentou sair no esquema de quatro atacantes, né, tentando colocar quatro atacantes não, né, um bloco com quatro jogadores no ataque, né, com o Mahrez de um lado e Aouar do outro, o Maza do lado do Aouar e também o Shaib atacando com o Mahrez, mas foi um ataque muito descoordenado, né? Um ataque que o Vladimir Petkovic tentou tentar quebrar um pouco dessa defesa suíça, mas acabou não conseguindo ter muita efetividade de fato, né? Uma Suíça muito sólida, uma Suíça muito segura de que tinha que fazer. Não à toa o primeiro gol nasce nessa jogada do Manzambi, quebrando essas linhas, principalmente com um passe que quebra as linhas do Xhaka, encontrando o Manzambi na arrancada até fazer o passe, levando a linha de defesa da Argélia até onde dava, moleque com muita explosão física, um contra um bizarro, consegue fazer um passe para o Embolou e abrir o placar e no segundo e acabou controlando o jogo no segundo tempo, já no comecinho, né, numa falha de saída ali do Ben Sebaini, a bola acabou sobrando para o Ndoye, o Ndoye faz o gol, um jogo bastante controlado, né, por parte da própria Suíça, um jogo que não teve tanta coisa assim de destaque assim de maneira geral. Fica o pesar, né? O pesar para essas seleções africanas que estão caindo, têm muito potencial, mostraram bastante potencial na fase de grupos. A tendência é, né, a gente vai ter jogos ainda de Egito e Cabo Verde, as últimas seleções, se não me engano, acho que são as últimas seleções africanas a jogarem a Copa do Mundo. Então, assim, é muito complicado jogar uma Copa do Mundo. Ainda falta casca para essas seleções, né? Ainda tem Gana, verdade. Estou confirmando aqui. Então tem Egito, Cabo Verde, e Gana. Só Marrocos por enquanto classificou. Você vê que assim, beleza, você classificou pro mata-mata, mas ainda falta um a mais. Ainda falta aquela coisa. A Argélia é uma seleção que joga muito sem bola. Joga muito. Não, perdão. A Argélia joga muito com bola e quando vai sem bola tenta atacar muito esses corredores. Não conseguiu. Muito forte a defesa e muito sincronizada a defesa suíça, que tem muito esse jogo de troca de posições, um jogo muito fluido, que acaba atrapalhando um pouco esse sistema um pouco mais burocrático da Argélia de jogar, né? Sistema muito rude de jogar, né? E acaba ficando meio exposto. E aí é muito bom para a Suíça, que é uma seleção muito fluida, muito movimentada, um toque, ó, toque um, toque outro, toque um, toque outro, e consegue chegar no gol com certa tranquilidade. O meu craque da partida dessa vez, cara, eu queria votar muito no Embolou, mas como ele participou dos dois gols, de certa forma participou mais do primeiro do que do segundo. Cara, assim, um destaque também pro Zacaria, tá? O Zacaria jogou muito bem, ele teve a grande chance criada. Ele, o Ndoye também jogou muito bem, mas eu vou votar no Manzambi, cara. Acho que não é nem não é nem porque o moleque tá jogando bem e tal, e vira meio que voto comum, mas o moleque realmente tá jogando bem. Até um minuto que ele ficou, conseguiu fazer a assistência pro gol e começou a criação do segundo gol também, mas muito dominante enquanto teve na partida. É o meu voto. Deixa o que vocês acham nos comentários, deixa o like, compartilha esse vídeo com todo mundo. Tá tarde, tá 2 da manhã. Vou editar esse vídeo, vou postar daqui a pouquinho. É isso, até a próxima, tamo junto.